Vamos pensar numa situação bem moderna, bem do dia a dia. Alguém aluga um carro e, no meio do caminho, um pneu fura. E aí? Quem é que paga essa conta? É o tipo de coisinha que pode criar um problemão, estragar um negócio, até uma amizade. Mas e se a gente descobrisse que um sistema jurídico brilhante, de quase 1000 anos atrás, já tinha uma estrutura super lógica para resolver não só isso, mas muito mais? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar no mundo fascinante da lei judaica, como ela foi organizada e codificada pelo grande Maimônides, que muitos conhecem como Rambam. O trabalho dele não foi só registrar leis, sabe? Ele criou um verdadeiro sistema de justiça e de bom senso que, como vamos ver, continua surpreendentemente relevante. Bom, para começar, a gente precisa entender o princípio mais básico de todos, a fundação de tudo. Para Maimônides, a base de qualquer aluguel, de qualquer tipo de responsabilidade, é o que foi combinado. Simples assim. O acordo é soberano. E qualquer desvio, por menor que seja, muda completamente as regras do jogo. E este caso clássico do burro é simplesmente perfeito para ilustrar essa ideia. Imagina o seguinte: alguém aluga um burro para fazer uma viagem nas montanhas. Lá todo mundo sabe que o risco previsível é o animal escorregar, né? Ok, mas no meio do caminho a pessoa resolve mudar de rota e descer para um vale muito quente. E o bicho passa mal com o calor. De quem é a responsabilidade? Totalmente de quem alugou. Por quê? Porque essa pessoa expôs o animal a um risco novo, o calor excessivo que não fazia parte do acordo inicial. Agora, a parte mais genial vem agora. Se o animal escorregar lá no vale, a pessoa não é responsável. A lógica é que o risco de escorregar pertencia ao caminho original, o da montanha, e não ao novo caminho. A responsabilidade está ligada diretamente ao novo risco que o desvio criou. É pura lógica. Impressionante. E a coisa fica ainda mais interessante porque a lógica vai além do óbvio. Digamos que um animal foi alugado para carregar 200 litros de trigo, mas em vez disso, a pessoa coloca 200 litros de cevada. Ué, o peso é o mesmo, não é? Para a lei, não exatamente. A cevada tem mais volume. E isso torna a carga mais desajeitada, mais difícil de equilibrar e carregar, o que exige um esforço extra do animal. Isso já é visto como uma quebra do acordo. Então, se o animal morre, a responsabilidade é de quem alugou, e não é pelo peso, mas sim pela dificuldade a mais imposta pelo volume, algo que não estava no combinado. E olha só o nível de precisão da lei. Não é uma questão de, eu acho que estava pesado. Se o contrato não fala nada sobre o peso, vale o costume da região. Mas, se alguém adiciona só 1/30 a mais do que o combinado ou do que é o costume, e alguma coisa acontece com o animal, pronto. A responsabilidade passa a ser inteiramente dessa pessoa. Essa precisão toda serve para evitar discussões que não levariam a lugar nenhum. Certo, agora vamos complicar um pouquinho. O que acontece quando não é só um dano, mas uma perda total? Vamos supor que o animal morre no meio do caminho, ou pior, é confiscado para o serviço do rei. Quem é que arca com esse prejuízo todo? A lei é muito esperta. Ela já prevê esses eventos de força maior, sabe? Coisas que ninguém controla. Se um animal é recrutado à força no meio da viagem, o risco cai nas costas do locatário. Por quê? Porque o evento aconteceu na estrada, ou seja, enquanto o animal estava sob a posse temporária dele. O dono não teria perdido o animal se ele estivesse seguro em casa. Por isso, quem alugou ainda tem que pagar o valor combinado pelo aluguel. E se o animal simplesmente morre de causas naturais? Não tem pânico, não tem caos. Existe um passo a passo bem claro e pragmático. O objetivo é sempre tentar cumprir o contrato original o máximo possível. Primeiro vende-se o que restou do animal, a carcaça. Com esse dinheiro a pessoa tenta arrumar um substituto para terminar a viagem. É uma abordagem totalmente focada em resolver o problema e ser justo com todo mundo. Agora, vamos para um cenário que leva esses princípios a um nível de complexidade ainda maior. Alugar um navio para transportar uma carga, e o navio afunda. Aqui, meu amigo, os detalhes do contrato são absolutamente tudo. Essa parte é fascinante. Então vamos com calma para entender a lógica. Se o contrato dizia para usar este navio, um navio específico, e ele afunda, bom, o dono do navio não cumpriu a parte dele. O pagamento tem que ser devolvido. Agora vamos inverter. Se o acordo era para transportar este vinho, uma carga específica, em qualquer navio, e o navio afunda, quem não pode mais cumprir a sua parte é quem alugou, porque o produto dele se perdeu. Então ele tem que pagar o frete combinado. Agora, e se o acordo era super específico? Este navio para levar este vinho. Se tudo se perde, a lei entende que foi um acidente que impossibilitou os dois lados de cumprirem sua parte. Então ninguém deve nada para ninguém. É uma análise quase cirúrgica do que foi combinado. Tá, mas e como tudo isso se aplica a uma área que talvez seja a mais familiar para a gente, que é a relação entre proprietários e inquilinos? Pode acreditar, as mesmas regras de justiça e bom senso estão lá, governando essas relações de longo prazo.
Por exemplo, um inquilino pode sublocar a casa? Em geral, sim. A lógica aqui é muito interessante. Uma casa não é um objeto pessoal que pode ser estragado facilmente por um estranho. A casa continua no mesmo lugar. A confiança não precisa ser tão pessoal. Mas claro, tem uma condição importantíssima. A nova família não pode ser maior que a família do inquilino original. O motivo? Evitar um desgaste maior da propriedade. É um equilíbrio perfeito entre o direito do inquilino e a proteção do imóvel do proprietário. A lei também é super conectada com a realidade econômica. O prazo de aviso prévio para desocupar um imóvel não é igual para todo mundo. Em cidades pequenas, talvez 30 dias seja o suficiente para achar outro lugar. Mas em cidades grandes, ou no caso de uma loja, onde o ponto comercial é vital para o negócio, a lei exige 12 meses de aviso. Isso dá um tempo justo para a pessoa se reorganizar sem ter a vida ou sustento virado de cabeça para baixo. E aqui vem o ponto que talvez seja o mais tocante. Essa lei antiga não é fria, de forma alguma. Ela tem uma compaixão profunda. O inquilino não pode ser despejado durante o inverno, que é a estação das chuvas. O processo legal simplesmente para, fica em pausa, para garantir que ninguém seja jogado na rua e fique sem abrigo justamente na época mais difícil do ano. É a justiça e a humanidade andando lado a lado. Bom, depois de ver todos esses casos, do borro ao navio, passando pelo aluguel de uma casa, o que a gente pode tirar disso tudo? Fica claro que esses exemplos, que parecem tão diferentes, na verdade se baseiam em alguns princípios fundamentais super sólidos, que são tão relevantes hoje quanto eram há quase 1000 anos. Dá pra gente resumir essa sabedoria toda em 3 pilares. Primeiro, e mais importante, o acordo é rei. Deixar tudo claro no combinado é o melhor jeito de evitar briga. Segundo, a lógica do risco previsível. A responsabilidade vai atrás de quem se desviou e criou um perigo que não estava nos planos. E terceiro, na dúvida, o que vale é o costume do lugar. Se não tem nada escrito, as práticas da comunidade viram a regra. Juntos, esses 3 pilares criam um sistema incrivelmente justo e funcional. E isso tudo nos traz de volta para o nosso mundo, para o século XXI. Na próxima vez que alguém aceitar os termos de serviço de um aplicativo sem ler, ou fizer um acordo de boca com um amigo, vale a pena pensar um pouco nisso. O que exatamente foi combinado? Quais são os riscos que a gente pode prever? Essa lógica antiga, no fim das contas, nos incentiva a sermos mais claros, mais justos e mais conscientes nos nossos próprios acordos. Isso prova que a busca por um trato justo, isso é uma coisa que nunca sai de moda.